Fala, Rafael. Um tempinho para todo mundo que estava assistindo poder voltar. Eu sei que minha imagem vai estar travada, eu não sei dizer por que que isso acontece, mas todas as vezes que eu sou convidado para um perfil, a minha imagem fica travada durante 1 minuto, assim, e depois libera. E você, Então, e você tá me vendo normalmente? normalmente. Então tá bom. Aí, voltou. Tá vendo? É engraçado, eu já aprendi. Toda vez que eu entro numa live de outra pessoa, acontece isso. Eu fico travado um pouquinho, depois eu volto. Ó, a Silvia Lorena lá da CNI aí, queridíssima, competentíssima Silvia, Eu ia deixar um falar, grande abraço para ela. Hã? pois é, queria mandar um abraço. Queria mandar um abraço para a Silvia também, querida amiga lá da CNI. A gente faz de vez em quando algumas coisinhas juntos. Tem até uns planos aí para alguma atividade profissional mais para frente, né, Silvia? Juliana Viana também, querida advogada. Obrigado por estar aqui. Da outra vez, a gente foi, tivemos o tempo Juju. tão curto, não deu nem para agradecer o pessoal que entrava, né? Diga-se de passagem, a Érica Belém também, diga-se de passagem, muitas vezes você está no meio do debate, você não vê mesmo as pessoas que entraram, né? De forma que o pessoal deve compreender, né, Rafael? A nossa não é uma Ah, sim. Não, não chega a ser uma descortesia é, ficar sem cumprimentar, porque realmente a gente aqui na dinâmica da live às vezes não vê todo mundo. Por exemplo, como Tomás Aquino entrando aí, um grande amigo, procurador de Estado, meu sócio. Boa tarde para você também, Tomás. Um grande advogada. A Juliana também é advogada aqui no escritório, a Juliana Viana. Ela gerencia uma carteira muito importante nossa. Muita gente boa aí participando. O Telmo, conselheiro seccional, muito querido. Enfim, muita gente boa. tem a Bruna, irmã da Isabela, eu tenho que falar assim porque eu adoro a Isabela, que mandar um abraço, um beijo para ela, mas a Bruna também. A, a Alice, lá de Manaus, eu vi que passou o nome dela aí. Então, todos esses amigos eu fico grato de tê-los aqui conosco. Aliás, o sócio, ah, acabou de mencionar aí, além O das mil. Tomás Aquino. O Tomás é tão bom advogado e procurador quanto ele é mau jogador de pôquer. Me lembro muito bem, né? Um abraço para a Bruna, querida ali também. Mas, Rodrigo, a gente tinha parado quando a gente estava falando no despacho do juízo que se nega. Não, ele não se negou a homologar, deixa eu corrigir. Do juízo que diz que vai aguardar o retorno das audiências para que possa fazer a audiência e homologar. Nesses casos, o que eu recomendo normalmente? Que se peticione, se faça uma petição interlocutória em conjunto, explicando a urgência do acordo para as partes, mostrando a boa-fé. Nesse momento, se for possível, eu até pediria para o reclamante fazer uma declaração de próprio punho, mandar uma foto pelo WhatsApp, juntar, insistindo e ratificando, sabe? Uma demonstração da boa-fé para a gente colocar aí dentro disso essa tranquilidade para o juiz homologar. Mas, eventualmente, ele pode ainda assim dizer que não, que ele quer aguardar a audiência. Há alguma coisa a fazer, Rodrigo, nesse caso, um mandado de segurança? Não sem antes mandar um salve aí pro Ricardo Guimarães, grande professor Ricardo Guimarães. Ricardo, eu sei que eu tô te devendo uma live, meu irmão. Vamos marcar essa semana aí, nossa live, sem falta. Mas aí, Rodrigo, dá para fazer alguma coisa? Então, Ricardo, a sua live vai ser uma das 112 que o Rafael vai fazer essa semana. Ah, olha só, Anne Grace lá, a amiga minha lá do Acre, rapaz, que coisa boa ter Foi ela. minha aluna também lá no Acre, na sua pós. Anne é uma maravilha, tenho o maior orgulho dela. Ela depois O Rogério do Mato Grosso aí também. Então, tem gente do Brasil inteiro aí assistindo. Vamos lá. mandado de segurança. Eu compreendo a dificuldade e a resignação que o advogado, e mais até do que o advogado, né, o seu cliente terá nesse momento, nesse caso. Mas mandado de segurança eu acho muito difícil. Sinceramente, acho praticamente impossível. Não dá para falar em direito líquido e certo a que seja feita a homologação fora de audiência. Olga, minha querida, da ABMT, colega de diretoria da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho,
Então, mandado de segurança, eu acho que não dá. Eu acho que a solução é o contato direto com o próprio juiz, ou, se possível, verbalizado, ou pessoalmente, do jeito que você falou. No limite, você filma o reclamante falando e, e peticiona nos autos, porque dá hoje em dia, né, pelo PJE, eu acho, para você mandar até um vídeo. Não, pior que não, pior que não. Pior que teria que depositar em secretaria, nem isso. A minha ideia do vídeo foi ruim, é no máximo uma declaração mesmo. Às vezes você conhece algum juiz... Ou se não, melhor ainda, você coloca um QR Code na petição e fala, assista aqui o reclamante confirmando o acordo. Aí dá o QR Code e vai para um link que tem um vídeo do reclamante. Isso de fato, porque se o juiz for eu ia falar turrão, mas é uma palavra... Não, cauteloso. Excessivamente cauteloso, né? Eu acho que vai ser muito difícil, de fato, de essa homologação ser feita, né? Porque mandado de segurança, honestamente, não me parece... Se eu fosse um desembargador, eu concordo que deva ser feita a homologação. Mas mandado de segurança eu não acho cabível, porque não é um direito líquido e certo. Me parece que tem uma... E se o argumento do mandado de segurança for outro? Não a homologação do acordo, porque é deliberalidade do juízo avaliar e homologar ou deixar de homologar o acordo, mas a inclusão em pauta virtual, que eu quero inclusão, então, em pauta virtual, no lugar de esperar para depois de 4 de maio, peço para o juiz nega. Será que, então, nesse sentido, um mandado de segurança me daria esse direito, já que tem a regulamentação? Aí eu acho razoável, né? Porque, bom, desde que vingue esse ato proferido agora, né, pela Corregedoria... Ato 5 da Corregedoria Geral do CSJT, né? Aí sim, aí me parece que sim. O juiz se negar a colocar na pauta, aí também não me parece que seja razoável. Mas você veja, e você sabe disso melhor do que eu, se o juiz não quiser, é difícil, porque ele pode colocar na pauta, mas numa pauta tão longínqua que é capaz até de que as audiências presenciais já tenham retornado, né? A gente tem que contar com o bom senso de parte a parte, porque senão a coisa não anda mesmo, né? Rodrigo, os dois últimos temas, até porque... Essa hipótese acho que vai ser excepcional. Eu respeito muito vários colegas, inclusive, se eu não estiver enganado, a Karen, que é com quem a gente estava falando anteriormente, eu respeito 100% e percebo os motivos pelos quais alguns juízes colocam esse processo em pauta. Mas mesmo esses colegas, creio eu, estejam, em sua maioria, sensíveis à mudança de paradigma, ao contexto que a gente está enfrentando agora, e, excepcionalmente, conforme o entendimento deles, para eles, excepcionalmente, acho que será possível também, para eles, inclusive, homologar fora de audiência nesses casos. Rodrigo, eu tenho as duas últimas perguntas, e eu entro agora às 16 horas num evento com o professor Josley, com Fabiano Tesso, a Ivani Conti, lá do TRT2, e aí eu gostaria de ir para lá, e convido todo mundo que está assistindo, o link para entrar no Zoom está no Stories do meu Instagram. Rodrigo, suspensão de cumprimento de acordo. Acordos que haviam sido feitos e tem uma parcela que cai agora, vamos dizer, depois de amanhã, dia 22 de abril, tem uma parcela. A empresa está paralisada por decreto do governador desde o dia 19 de março. Deixa eu já facilitar, por óbvio, quando falam disso, a primeira medida que eu recomendo é sempre, absolutamente sempre, conversar com o advogado da outra parte e repactuar esse acordo. Essa é a orientação número 1. Mas, não conseguindo falar com a outra parte, ou não sendo possível repactuar esse acordo, você vislumbra, devidamente motivado pela parte, que a empresa está paralisada, que não tem recursos, que não conseguiu, calamidade pública, você vislumbra a possibilidade de se justificar, repito, presumo boa-fé e presumo demonstração da inatividade da empresa. Justificar não cumprimento do acordo para afastar a multa? Para afastar a multa, sim. O que me parece que não dá para... Pessoalmente, o que eu não faria seria interferir nas datas de vencimento de cada parcela, que foram negociadas pelas partes, homologadas pelo juiz,
e isso faz coisa julgada, e segundo o TST, inclusive, acho que a 129, isso só pode ser modificado via ação rescisória. Então, quanto às datas de vencimento, eu honestamente acho inviável, sob pena de violação da coisa julgada, alterá-las. Para aqueles que entendem o contrário, eu costumo citar o seguinte: você se dispõe a mudar a data do vencimento? Mas é claro que sim, olha a situação que está. Mas você, então, se habilitaria a mudar o valor do acordo pelo mesmo motivo? Não, o valor de jeito nenhum. Pois é, o valor e o vencimento foram negociados em conjunto. É uma coisa só, me parece. E nós homologamos. Eu acho que isso não é possível. Agora, a multa pelo fato de a parcela não ser paga, esta, a mim, parece que pode, sim, ser diminuída e até excluída pelo juiz. Aliás, eu estou aqui, eu já sabia que a gente ia falar disso, deixei no ponto aqui o artigo 537 do CPC, que diz que parágrafo 1º, que diz: o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la, caso verifique que ela se tornou excessiva, como é o caso que a gente eventualmente pode ocorrer. É preciso ver isso casuisticamente, no né, Rafael? Porque haverá empresas que têm parcelas de acordo vencendo e que não foram, as poucas eu sei, mas que não foram exatamente afetadas. E a essas não vai justificar. Uma farmácia, alguns supermercados e padarias, por exemplo, teria maior resistência. Mas no caso que você mencionou, que a atividade foi interditada por ato do poder público, aí eu acho um pouco complicado mesmo. Então, só para compartilhar, Rodrigo, só para compartilhar, eu já refiz aqui no escritório alguns acordos, tanto pela reclamada quanto pelo reclamante. Eu tenho alguns acordos de uma banda, uma dupla sertaneja, por exemplo. E logo que veio a pandemia, paralisou tudo, eles entraram em contato. O que a gente combinou? Que eles iriam cumprir 30% do valor do acordo, 30% do valor do acordo. Inclusive a nossa colega Cristiane Pessoa Coelho lá, muito querida, 30% do valor do acordo durante a pandemia, e que depois que voltassem os shows, o que ficou para trás, eles iam cumprir com o valor integral para trás até cumprir o acordo. Então, acho que é hora de os advogados e as advogadas terem também esse bom senso de negociação. É hora de a gente estabelecer diálogo acima de tudo. É isso que eu tenho defendido, diálogo acima de tudo. E a solução jurídica é que você já apontou, pedir afastar a multa, só que comprovando essa necessidade. Comprovando paralisação de atividade, comprovando a dificuldade, etc. Né, Rodrigo? Fazendo até a brincadeira, no seu caso específico aí, da dupla sertaneja, a paralisação da atividade atende ao interesse público, né? Algo até interessante. Mas agora, brincadeiras à parte, além daquela disposição do CPC, eu sei que você conhece disso, Rafael, o artigo 413 do Código Civil também diz que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz e tal. Quanto à cláusula penal, não tenho dúvida de que nós podemos ajustá-la à atual realidade. Modificar valor do acordo e datas, sinceramente, penso que não. O valor das parcelas segue devido com juros e correção. É claro que o ideal é o que você falou, que as partes se ajustem e refaçam, se for o caso, os termos daquele acordo anterior, em consonância com a realidade que nós estamos vivenciando. Última, Rodrigo, para a gente encerrar. Última observação. Eu sei que alguns colegas têm feito diferente do que nós estamos aqui tratando, muito baseados numa ideia de equidade, né? Mas o juiz decidir por equidade, além do perigo óbvio que isso implica, viola a expressa disposição legal, né? De tal modo que eu acho que não é o melhor caminho. Rodrigo, última pergunta. Suspensão da prescrição. De forma automática agora com a paralisação das atividades em razão da pandemia, impossibilidade de acesso. Em Goiás nós temos um decreto que não permite que, por exemplo, escritórios façam atendimento ao público. Se isso aí seria suficiente para suspender prescrição? Pois é, Rafael, se 20 dias atrás você tivesse me perguntado isso, a minha resposta seria que os prazos não se interrompem, suspendem por falta de previsão legal, por ausência de previsão legal específica,
e porque, através do PJE, ainda é possível, perfeitamente possível, o ajuizamento de demandas trabalhistas. Eu fui convencido do contrário, passei a entender que os prazos, realmente, o correto será suspender esses prazos, por dois motivos. Em primeiro lugar, na Justiça do Trabalho, a peculiaridade que nós temos do jus postulante. Eu sou contra o jus postulante. E não é para agradar advogado que está me escutando aqui no programa. É porque eu acho que ele é pernicioso mesmo. Por uma série de motivos que não vem ao caso agora. Mas ele existe, ele está aí. E um trabalhador qualquer que deseje apresentar sua reclamação trabalhista diretamente à Justiça do Trabalho não conseguirá, terá impedida essa pretensão, porque não tem esse acesso neste momento. E como eu não sou adivinho e não tenho condições de saber antecipadamente se a parte tem ou não advogado, neste momento em que ele poderia ajuizar a ação, por segurança jurídica, o melhor a melhor solução é a interrupção é a suspensão do prazo mesmo. Para além disso, como os decretos limitam muito a atividade nos escritórios de advocacia, você acaba de mencionar, obviamente que isso torna um pouco mais um tanto mais difícil todas aquelas atividades prévias, entrevista, etc., ao ajuizamento da ação, o que a gente pode considerar que a exigência muito renitente, muito legalista ao que está na lei, violaria um princípio maior, um princípio constitucional da ampla defesa e de acesso ao judiciário. De acesso ao judiciário e da ampla defesa. Então, eu acho que sim, os prazos devem se suspender durante este período. Acho que é a visão, é o entendimento que traduz maior segurança jurídica, é o que nós mais precisamos nesse instante. Perfeito, perfeito. Eu nada acrescento, concordo com você. Quero agradecer aí nosso bate-papo. Ultrapassamos o tempo, saímos de um canal, viemos para o outro, mas como sempre foi muito construtivo, pelo menos para mim, aprendi muito, troquei informações, gostei muito. Quero novamente convidar todo mundo, se quiserem acompanhar um bate-bola aí sobre a MP 936, adesão do STF, vai ser via Zoom, é um evento específico de uma subseção no estado de São Paulo, e lá no meu story está lá o Zoom disponível. Vamos estar lá presentes os professores Tássio, Fabiano Coelho, Josley e a desembargadora Ivani Conti, uma querida professora também, e a gente vai estar lá à disposição. Rodrigo, até a próxima, grande abraço, fica com Deus e avante. Bom, eu vou agradecer rapidamente a quem nos ouviu. Quero informar a todos que as duas partes dessa nossa conversa serão salvas e ficarão disponíveis a quem quiser, pelo menos de minha parte. Você já autoriza, né, Rafael? Claro. Ficará disponível no meu canal do YouTube permanentemente. Se alguém quiser verificar qualquer live de que eu tenha participado, elas estão integralmente lá. Basta entrar no YouTube, Rodrigo Dias da Fonseca, tudo junto, em minúsculas, você entra no site. Aproveita e, como se diz por aí, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de próximas publicações que sejam feitas ali. Repito, Rodrigo Dias da Fonseca, dentro do tudo. Rafael, bacana demais conversar com você. Obrigado por toda a sua ajuda e solidariedade nesse último período. Rodrigo, eu quero te dar uma dica. Eu quero te dar uma dica aí, de repente. Essa live a gente começou depois, ela passou aí, tem uns 15, 20 minutos, talvez. Tem gente querendo fazer algumas perguntas ali, estão sugerindo você continuar a live e responder algumas perguntas. Eu vou sair, se você quiser, de repente, continuar, acho que continua um bate-papo legal, ainda tem tempo aí. Ainda tem uns 20 minutos aqui disponíveis, vou ficar aqui um pouquinho com o pessoal ainda, então. Tá bom? Então, valeu. Excelente sugestão do Leonardo. Quero sugerir a quem estava me acompanhando pelo meu perfil, seguir o perfil do Rodrigo, continuar acompanhando, tenho certeza que vai ser construtivo. Abraço, amigo. Obrigado, um abração. Então, já que o Rafael está saindo, deixa eu cumprimentar algumas pessoas. Andréa Maria Zatar, advogada lá de Cuiabá, queridíssima. Obrigado por você estar aqui, querida, um beijo. A Juliana Barbacena, que trabalhou comigo um tempinho lá em Itumbiara, obrigado também por estar aqui. Olha, se houver algum questionamento, que eu puder ajudar em alguma coisa, como eu disse agora ao Rafael,
São 10 para 6, eu vou ter que sair 10 para as 4, eu vou ter que sair daqui umas 4h15, por aí. Nós temos ainda aí uns 20 minutinhos para, se vocês quiserem, se eu puder ser útil em alguma coisa, está à disposição de vocês. Enquanto eu vou ver daqui em diante se chega algum questionamento, mas enquanto não chega, vocês me permitam, então, mencionar muito brevemente o resultado, né, o julgamento, há 2 dias atrás, né, no Supremo Tribunal Federal, que onde por 7 votos a 3, os ministros entenderam que a medida provisória 936 é constitucional. Né? Aquela liminar anteriormente concedida pelo ministro Lewandowski caiu, como vocês sabem. Eu só queria pontuar fazer umas 2 ou 3 pontuações que me parecem importantes quanto a isso. Eu estou neste momento na minha casa e não fosse este momento, provavelmente estaria lá na vara do trabalho que eu titularizo. De tal modo que, mais do que isso, eu estou aqui na minha casa durante o dia inteiro, praticamente, dia e noite, o tempo todo, não saio às ruas, não vou ao parque, não vou ao shopping, não vou ao cinema. Seria muito estranho, penso eu, que eu pretendesse exercer normalmente todas essas atividades ao suposto de que a Constituição Federal, no artigo 5º, me assegura o direito fundamental de locomoção, o direito de ir e vir onde eu quiser. Só que esse direito tem que ser relativizado no momento que a gente está vivenciando. A Constituição Federal também diz que o acesso ao Poder Judiciário é o mais amplo possível, artigo 5º, 78, salvo engano. No entanto, vocês vejam que eu e Rafael acabamos de concordar que, ante a dificuldade de acesso real e amplo ao judiciário, os prazos prescricionais estariam suspensos. Será que algum advogado, algum juiz poderia alegar razoavelmente? Não, tem que ter audiência normalmente. A Constituição, afinal de contas, diz que é amplo o acesso ao judiciário. Sim, a Constituição diz isso, é um direito fundamental, mas neste momento, estado de calamidade, hora enfrentado, uma pandemia, emergência sanitária, esse direito não é que ele não exista mais, mas ele é relativizado para este momento, hora vivenciado. A Constituição Federal, ainda no artigo 5º, assegura o livre direito de as pessoas se reunirem. Mas hoje em dia isso não é possível de ser feito, por razões óbvias, de tal forma que também esse direito fundamental é relativizado. O que me impressionava mais, antes desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, é a percepção generalizada e a aceitação generalizada de que uma série de direitos fundamentais, e estes sim, cláusulas pétreas, poderiam e deveriam e são relativizados por força do momento hora vivenciado. Mas me parece incrível o entendimento de que apenas um direito trabalhista, que sequer é cláusula pétrea, porque se o artigo 7º fosse cláusula pétrea, não poderiam os seus incisos ser objeto de emenda constitucional. E já foram. A prescrição do trabalhador rural, a regra do salário-família. Mas, enfim, apenas aquele direito trabalhista do artigo 7º, inciso 6º, estaria imunizado em relação a esse momento que a gente ora vivencia. E, evidentemente, não pode ser desse jeito, né? De tal modo que eu só quero manifestar minha concordância absoluta com o que foi decidido pelo Supremo nesta semana. Minha querida Andréa Maria Zatar disse que o Judiciário está garantido, mas o Judiciário está garantido o acesso via PJE. É verdade, minha querida. Para a maior parte das pessoas, para uma advogada competente, por exemplo, sim, está garantido o acesso. Mas vamos cogitar aqui de um trabalhador que pretenda apresentar verbalmente no setor de atermação dos tribunais a sua reclamação trabalhista. Ele tem direito a isso, como você sabe. Isso é uma previsão legal. E isso não poderá ser feito. É impossível de se fazer. De tal modo que a gente não tem condição de saber antecipadamente quais trabalhadores desejam ajuizar suas ações trabalhistas assistidos por advogado. A gente sabe que a maioria deles faz assim. Mas a gente também não saberá dizer quais deles pretenderiam se utilizar do serviço de atermação. Para esses últimos, o acesso ao judiciário não está garantido, infelizmente. De tal modo que, para garantir segurança jurídica de forma geral,
me parece que a melhor solução é a suspensão de prazo. Mas mesmo para os advogados, os bons advogados que me ouvem, eu tenho aqui, de uma vez, a Vander Lúcia, além da Andréa Maria Zatá, a Carol lá, minha companheira de pod, que é uma querida, a Andréa Kius, que é a juíza do trabalho, eu estou vendo que ela está falando aqui que ela é juíza, mas eu já sabia antecipadamente pelo nome. Obrigado pela participação, André. As audiências virtuais não são realmente fáceis, nós não estamos exatamente preparados para elas. Mas voltando, Andréia, você imagina no seu caso, um determinado reclamante busca o seu escritório e narra fatos que te levam à conclusão de que você tem 1 ou 2 dias, no máximo, para ajuizar uma ação trabalhista sob pena de configurar-se a prescrição bienal. Mas para ajuizar essa ação trabalhista, você precisa pegar as declarações do seu cliente, ouvir algumas testemunhas, pedir para ele para juntar uma série de documentos. E uma série dessas atividades que serão necessárias se fazer, não tem como fazer, dado o momento que nós estamos vivenciando. Eu não sei como é que está a coisa em Cuiabá, mas em Goiânia, num primeiro momento, os escritórios de advocacia não puderam nem ser abertos. E se eu não estiver enganado, neste momento, podem ser abertos, mas com atendimento muito restrito. Então, como muitas pessoas podem ser prejudicadas por isso, não vejo nenhum problema em que nós cedamos nesse momento e admitamos que durante esse período de maior dificuldade de acesso ao judiciário, de prática de atos processuais, os prazos permaneçam suspensos, voltam a correr tão logo a paralisação do serviço, tão logo a paralisação do serviço seja levantada. Me parece mais razoável. Bom, vamos lá. A Juliana Barbacena diz: o direito do trabalho é um direito de crise e sempre se amoldou às circunstâncias. Maurício Godinho Delgado fala, né, essa é uma das características do direito do trabalho. Diante de eventual segurança normativa das MPs, cabe a ponderação e o bom senso e o Poder Judiciário vem colaborando. Com a decisão última do Supremo, eu não poderia estar mais de acordo. Com relação à falta de atermação, é verdade, não podemos receber os clientes. A Vander Lúcia está mencionando aqui a dificuldade de recebimento dos clientes. Olha, muita gente falando das audiências virtuais. Eu não sou contra, não. Inclusive, não exatamente a audiência, mas eu percebo já há muito as vantagens dessa prestação de serviços via remota, das teleconferências. Uma das minhas principais assessoras lá, quando eu atuei em Tumbiara, é a Janaína, não sei se ela está aqui, eu atuava em Itumbiara e a minha assessora mora em Lisboa. Você veja as vantagens que acarretam esse serviço à distância, né? A possibilidade de trabalhar à distância. Eu achava que isso era impossível para os juízes, percebo agora que é possível. Eu acredito que a próxima geração de juízes trabalharão com isso cotidianamente, os meios serão mais efetivos e tal. Só que nós não estamos acostumados com isso, nem preparados para isso. De tal forma que começar a fazer audiências virtuais de forma um tanto atabalhoada, correndo o risco de causar prejuízos ao direito de terceiros, ao direito das partes, eu honestamente acho que aí já é um preço muito alto a pagar. Melhor, me parece, que nós façamos todos aqueles procedimentos que não necessitem de produção probatória. Na linha do que o Rafael falou, até as audiências inaugurais, meramente inaugurais, eu estaria de acordo, mas, para além disso, não. Eu acho que a gente deve esperar o retorno regular das nossas atividades. Bom, Juliana, o Vitor, Bruno dizendo: penso que será difícil funcionar as audiências virtuais nesse momento. É verdade também. Bom, pelo jeito, eu não vi outros questionamentos. Estou aqui passando para ver se localizo algum. Well Ferreira: empresa fechada, sem crédito para pagamento das verbas rescisórias. Pode parcelar via acordo extrajudicial? Poder? Pode, se o trabalhador devidamente assistido por advogado, porque vocês sabem que no acordo extrajudicial, os interessados, empregado e empregador, ex-empregado e ex-empregador, devem estar assistidos
por diferentes advogados. E notem, o fato de a lei exigir que os advogados desses interessados sejam distintos é a prova cabal de que compete aos advogados, prioritariamente, a verificação da regularidade desses acordos. Se diferentemente do que se passa, por exemplo, na justiça comum, diferentemente do que se estabeleceu para o acordo extrajudicial, se fizesse como se faz na justiça comum, por exemplo, no divórcio consensual, os interessados lá podem ter o mesmo advogado. Podem ter o mesmo advogado. Na Justiça do Trabalho, para o acordo extrajudicial, os advogados são distintos, que é justamente a garantia mínima que se pode ter de que o acordo é real, é verdadeiro, porque cada um estará, em princípio, defendendo o seu próprio interesse. De tal modo que não me parece que caiba ao magistrado a função de fiscalização nesse caso particular. Por isso, repito, que eu já disse lá na live pretérita com o Rafael, se vier o acordo extrajudicial sem nenhum indício de fraude ou simulação e os advogados subscritores tiverem procuração para transacionar e dar quitação, eu acho desnecessária a marcação de audiência para fazer essa instrução. Com relação aos atendimentos, embora esteja fazendo virtual, o cliente não tem como digitalizar os documentos. Bom, André, então você, pelo jeito, está até concordando que existirão prejuízos objetivos decorrentes do estado de isolamento, né, a que nós estamos submetidos, e que isso pode prejudicar o livre acesso ao judiciário. O acesso não o formal apenas, o material também, principalmente. De tal modo que isso justifica, então, a suspensão de prazos. Bom, Claudiene Barbosa, o trabalhador que recebe mais que R$ 3.135 pode também aderir ao acordo individual sem o sindicato? Não. Quem ganha mais de 3.135, a medida provisória 936 exigiu que o ajuste fosse feito coletivamente. Isso tem uma lógica evidente. Quem ganha acima desse patamar, como o valor que receberá a título de benefício emergencial é calculado sobre a parcela do seguro-desemprego, cujo limite é R$ 1.813, salvo engano, a perda será maior, será muito grande. E aí sim dá para falar em verdadeira, indubitável redução salarial. E aí precisa de negociação coletiva. Então, para aquele que ganha mais de 3.135, de fato, é necessária a negociação com o sindicato, nos termos da 936. Evidentemente que se o sindicato for intransigente, não quiser negociar de forma alguma, negar-se à negociação, existe um procedimento do artigo 617 da CLT que permite ao empregador e ao empregado interessado na homologação desse acordo tentar constranger, chamar o sindicato para essa negociação, sob pena da negociação ser feita diretamente com os empregados mesmo. É uma possibilidade que a gente pode sempre cogitar, né? A André ainda está falando que a presença física do juiz é indispensável na instrução. Para quem é da minha geração, eu acho que isso é verdadeiro, porque a gente está absolutamente acostumado às inquirições pessoais e a gente consegue perceber, por força das expressões, do estado de nervosismo, de alguma manifestação, uma gagueira, alguma manifestação física, verbal e não verbal, a gente consegue detectar alguma inverdade que esteja que esteja sendo dita, perceber que algo esteja sendo acobertado. Tudo isso decorre desse contato direto, físico, presencial do juiz com partes e testemunhas. Mas também é verdade que na sociedade que está se abrindo aí para o futuro, que está se descortinando, isso vai ser cada vez menos verdadeiro. A nova geração talvez já converse mais por meios virtuais do que pessoalmente, o que, na nossa ótica de quem cresceu no meu tempo, é algo lastimável, mas é verdadeiro. E mais tempo, menos tempo, é inevitável que isso chegue, inclusive, ao Poder Judiciário, que é naturalmente um tanto mais conservador, mas não é impenetrável a
esses influxos da própria sociedade, de tal modo que isso vai acabar chegando. Acho que não vai ser tão rápido, mas nós vamos ter que, adiante, nos acostumar com isso. Não é? Olha, Diogo Vilela, com quem eu já fiz, inclusive, uma live, um grande abraço, meu caro. Lauro de Campos, doutora Samara, Claudiane, acabei de tentar responder. Olha, é um prazer falar aqui com todos vocês. Eu creio que eu respondi aos questionamentos que chegaram. Já que não há outros, eu vou encerrar. E eu quero, de novo, mesmo que à custa da redundância, convidar todos vocês a se inscreverem lá no site, no canal do YouTube, Rodrigo Dias da Fonseca. Só clicar lá, inscrever e ativar um sininho. Todas as vezes que eu fizer uma live ou gravar algum vídeo, eu vou colocar lá. Se você se interessar, pode lhe ser útil. E nesse último período aí, eu deixei o site, o canal um pouco desassistido por problemas pessoais, me afastei um pouquinho, mas de agora em diante, paulatinamente, eu vou voltar a alimentar aquela página, né, aquele canal, de forma que seria uma honra se vocês pudessem entrar lá. Rodrigo Dias da Fonseca, tudo em minúscula no YouTube, tá bom? Obrigado pela atenção de todos vocês. Assim que tiver alguma outra atividade semelhante a essa, eu divulgarei e conto com a presença de todos, tá? Um abração, até a próxima.